Boa noite. O nosso trabalho, a gente vai fazer um planejamento de auditoria da empresa WEG. A WEG ela surgiu em 1961 em Jaraguá do Sul. Ela foi criada por um eletricista, um gestor e um mecânico. Inicialmente ela se chamava Eletromotores Jaraguá, mas com o desenvolvimento da empresa eles trocaram o nome para WEG, em alusão às três iniciais dos criadores. Inicialmente, a operação dela, ela produzia motores elétricos, mas com o passar dos anos, ela diversificou seu portfólio em 1980 e hoje ela trabalha com componentes elétricos, soluções em automações industriais, transformadores, tintas industriais e vernizes isolantes. Ela mantém uma estrutura organizacional simples e adaptável, com o intuito de sempre atender rapidamente às exigências do mercado. Ela mantém uma responsabilidade socioambiental comprovada por certificações reconhecidas internacionalmente, como a ISO 14001, ISO 50001, 45001, entre outros. Os números da WEG, ela possui mais de 47 mil colaboradores, sendo eles mais de 4.700 engenheiros. Em 2024, ela teve um faturamento de 38 bilhões. Ela fabrica mais de 80 mil motores diariamente e mais de 2 milhões de litros de tinta por mês. Boa noite, pessoal. Vou começar falando aí sobre os indicadores, começando pela margem líquida, que em 2022 teve uma porcentagem de 14%, 23%, 18% e 24%, 16%. A margem líquida seria basicamente o lucro dividido pela receita. Então, ela analisa basicamente a lucratividade da empresa no período. A rentabilidade do ativo começou em 2022 tinha 15%, em 2023 18% e em 2024 voltou para 15%. A rentabilidade seria basicamente o lucro dividido pelo total do ativo. Aqui na parte central nós temos o EBITDA, que nessa linha seria o EBITDA e abaixo aqui a margem EBITDA. É uma empresa com bons números de EBITDA se for comparado com a média setorial. Então a gente pode ver que a margem vem crescendo também um pouco ao longo desses últimos anos observados. Aqui a gente pode observar em conjunto o PCT e o grau de endividamento. O PCT seria o total do passivo dividido pelo PL. Então a gente pode ver que tem números altos aqui de 84, 76 e 79. É uma empresa bastante alavancada. E o grau do endividamento seria o total do passivo dividido pelo total do ativo, que ficou por volta dos 40%. Aqui eu fiz algumas projeções para 2025, não foi nenhuma valuation, mas eu observei a DFP do começo desse ano, do primeiro trimestre no caso, e observando outros trimestres dos anos passados. Então a projeção dentro dessas contas aí, né, o aumento seria por volta dos 20% no ativo, no patrimônio líquido, na receita, no passivo circulante, no lucro ficaria por volta de 18%, e a não ser a conta passivo não circulante, que teria um menor aumento, que seria de 2%, acredito que por conta do aumento da taxa Selic a empresa vai optar por não adquirir empréstimos, obrigações de longo prazo. Observando análises verticais, quanto que representam algumas contas dentro dos principais grupos. A conta de estoques ficou por volta dos 40%. Imobilizado é uma conta bastante relevante dentro do ativo não circulante. Outras obrigações dentro do passivo circulante que ficou por volta dos 40%, 50% e 23% e 40% e 22%. As provisões também são contas relevantes no passivo não circulante. E aqui observando receita, custo e lucro. Então o custo toma bastante parte da receita, como a gente pode ver, e o lucro em relação à receita fica por volta dos 20%. Aqui observando o fluxo de caixa, na última linha a gente tem o caixa líquido de investimentos, que a gente vê que tem uma grande saída de caixa de 4 bi, então é uma empresa que investe bastante. E ali no aumento, redução nos fornecedores, na parte de cima, eu quis ressaltar a variação ao longo dos anos observados ali, que teve um grande aumento. E aqui a gente pode ver também que a empresa capta muito empréstimo
e pagou bastante empréstimo também, então acabou ficando igualado. Algumas análises horizontais, começando pela conta de instrumentos financeiros derivativos, teve uma grande alta de 2023 para 2024. Investimentos também teve um salto de 2022 para 2023 e voltou a cair um pouco em 2024. A empresa vem aumentando seus empréstimos ao longo dos 3 anos e as obrigações tributárias também aumentam porque acompanham o aumento do lucro também. Avaliando a revisão analítica que foi realizada, a gente pode classificar os principais riscos. O primeiro deles é a reclassificação de gastos operacionais. O EBITDA ele cresceu 18,8% e o EBIT ele cresceu 19% em 2024. Esse resultado poderia ser feito por uma reclassificação de gastos operacionais, como investimento em ativos fixos ou intangíveis, reduzindo artificialmente as despesas do período. Outro risco é os estoques inflacionados. Com um crescimento de 28% do patrimônio líquido e 21% do ativo, os estoques podem ter sido inflacionados, reduzindo o custo das vendas e o aumento do lucro. Outro risco é o reconhecimento tardio ou omissão de gastos reais. Pode ter acontecido cortes fictícios em despesas administrativas para ter um melhor resultado no EBITDA. Também tem o lucro superestimado, que pode ser por meio de ocultação de passivos trabalhistas, fiscais ou ambientais nas notas explicativas, e também a subavaliação de perdas cambiais. Como a VEG é uma empresa que atua em outros países, esse é um risco possível. Nesta etapa, definimos a materialidade com base na receita operacional líquida de 2024, que totalizou 37.986.000. Aplicamos um percentual de 1%, conforme orientação da NBCTA 320-RU, resultando em uma materialidade global de 379 mil. Também estabelecemos uma distorção tolerável de 75% da materialidade, equivalente a 284 mil. Esse será o parâmetro utilizado para dimensionar os testes de auditoria nas contas significativas. Distorções acima desse valor serão tratadas como relevantes e podem impactar as conclusões. Esse limite será aplicado diretamente na estratégia de auditoria que apresento a seguir. A estratégia geral de auditoria foi definida com base nos riscos associados a cada conta e na materialidade calculada. As 5 contas relevantes consideradas foram estoque, imobilizado, outras obrigações, provisões e lucro. Para cada uma delas, selecionamos o tipo de teste mais adequado, controle, substantivos ou ambos, conforme o julgamento contábil envolvido e o nível de subjetividade. Por exemplo, estoques exigem verificação física, já provisões envolvem riscos legais e precisam de revisão documental. E lucro pode ser influenciado por políticas internas e exigindo uma dupla abordagem. Toda a estratégia foi alinhada às normas técnicas da NBCTA 315-R2 e NBCTA 330-R1, respeitando os limites definidos pela distorção tolerável. Nós avaliamos a continuidade operacional da VEG com base nos saldos do balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2024. O principal indicador utilizado foi o índice de liquidez corrente, que corresponde ao ativo circulante dividido pelo passivo circulante. No exercício de 2024, esse índice foi de 1,76, ou seja, para cada R$ 1 de dívidas no curto prazo, a empresa possui 1,76 de ativos realizáveis, o que demonstra folga financeira e também a capacidade de quitação. Além disso, a companhia também apresenta caixa líquido elevado e estrutura de capital sólida e projeções positivas para o próximo período. Diante disso, nós concluímos que não há risco de descontinuidade das atividades no curto prazo, conforme estabelece a norma técnica da NBCTA 570-R1. Aqui estão nossas referências. E é isso, obrigada.